Aleluias, você pode dar um lindo aplauso ao Senhor. Aleluias, glória a Deus. Antes de você se assentar, dê mais um abraço nessa mulher que está aí do teu lado. E depois disso você pode se assentar. Deus abençoe, pessoal. Aleluias, glória a Deus. Que coisa linda que o Senhor já começou a fazer aqui nesta tarde. Aleluias. Quantas creem que Deus já começou algo lindo aqui, sobrenatural? Amém? E, queridas, eu confesso que eu corro um pouquinho de estar aqui em grandes eventos assim, de estar ministrando, porque muitas vezes é uma correria tão grande, né? Mas esta conferência, o Senhor falou comigo tantas coisas e me desafiou a ser corajosa, amém? A estar aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui uma introdução, não é uma palavra tão longa, que daqui a pouquinho nós teremos muitas coisas aqui. Daqui a pouquinho teremos aqui um monólogo, teremos testemunhos. Gente, quantos gostam de testemunhos? Quantas, né, gostam de testemunho, de ouvir testemunho, porque testemunhos nos edificam. Então, nós teremos testemunhos aqui. Então, nós teremos muitas coisas maravilhosas, né? Daqui a pouco a psicóloga Natália estará aqui também ministrando, a missionária Sula, a apóstola Dolores. Então, nós temos aí uma agenda, uma tarde e noite bem recheada de muitas coisas maravilhosas. Mas, queridas, como eu falei, eu fujo um pouquinho de estar aqui, muitas vezes até por conta da correria anteriormente, mas teve algo que o Senhor liberou tantas palavras para esse dia, e começou por mim, né? Nós tivemos aqui alguns sábados de oração, alguns sábados, né, nós estamos em jejum já faz um tempo, e nós ficamos aqui alguns sábados de oração, e cada sábado o Senhor liberava uma palavra, algo poderoso, algo extraordinário para as nossas vidas, e para vocês que já estariam aqui também nessa data. Mas teve algo que o Senhor ministrou ao meu coração, e Ele falava assim para mim: filha, não é para ficar para você, e não é somente para muitas vezes você liberar para o grupo de oração, para os grupos que você for preparando para esse dia, mas eu quero que você libere isso para as mulheres que estarão no dia 9. Aí eu fui: Senhor, eu sou corajosa, eu sou forte, eu vou, Senhor. Então eu estou aqui para ministrar algo, uma introdução para aquilo que eu creio que o Senhor vai começar a fazer na tua vida neste dia. Uma das coisas que o Senhor falava fortemente comigo, queridas, que aqui neste dia, mulheres serão marcadas por Deus. Mas não será uma marca de um dia que vai ficar registrado assim, como, sabe, só aquele dia e, vai ficar na minha lembrança, não. Mas serão marcas que o Espírito Santo vai fazer na tua vida, que você vai levar para toda a tua vida. Assim como nós tivemos aqui, que eu não quero me adiantar, nós temos testemunhos maravilhosos de mulheres que estiveram aqui o ano passado, nesta conferência, e foram marcadas pelo Espírito Santo. E hoje elas estão testemunhando este um ano com Jesus, aquilo que tem acontecido na vida dela. Então é essa marca que eu quero dizer para vocês que o Senhor vai fazer nesta tarde. Não é uma marca só de um momento, de algumas horas que você vai passar aqui com essa irmã que está do teu lado, ouvindo louvores, cantando louvores bonitos, mas será uma marca que você vai levar e testemunhar deste dia para muitas mulheres lá fora. Quantas creem assim? Quantas estão preparadas, abertas para receber aquilo que o Senhor tem? Amém, queridas? Então eu vou estar liberando. Talvez eu nem siga aqui uma sequência, que eu sou daquela ainda do caderno. Eu sou ainda do caderno, não consigo ainda ser tecnológica. Então, meu caderninho tem aqui, eu sempre falo para as meninas, meu caderninho tem aqui umas 5 folhas marcadas, gente. Porque antes de eu subir aqui, eu marco tudo. Mas muitas vezes chega aqui, a gente não consegue falar tudo, né? Mas eu quero ser fiel naquilo que o Senhor quer entregar para você nessa tarde, amém? E vamos lá. Como eu falei, o Senhor liberou algumas palavras. Mas desde que o Senhor me deu esse tema, fortes e corajosas, isso foi... eu não vou saber especificar qual a data que o Senhor trouxe, assim mesmo, a confirmação que seria esse tema para esse ano. O Senhor vinha uma frase muito forte no meu coração: não baixe a guarda. Aí, né, ficou essa palavra, essa frase e tal. Aí depois veio até um louvor, né, da nossa amada irmã Ludmila, que hoje já está com o Senhor, que tem um louvor que fala sobre isso.
E ali ficou essa frase vários dias, mas eu não linkei com o tema fortes e corajosas, né? Porque eu nem sabia que eu estaria aqui, gente. Para mim, eu só ia chamar as minhas amigas, pastoras, para ministrar, e eu não estaria aqui. E o Senhor foi trazendo essa frase, cada dia mais com intensidade no meu coração. Não baixe a guarda. E o Senhor falava que muitas mulheres, porque nós, mulheres, seres humanos, nós estamos em constante guerra, não é verdade? Lutas, nós estamos na terra, então nós vivemos em guerras. Muitas é uma luta, é uma guerra que você enfrenta talvez no seu emocional, na sua família, né? Enfim, nos seus pensamentos, no seu, né, muitas vezes com o seu temperamento, que muitas vezes você não quer agir daquela forma, então é uma guerra que muitas vezes nós vivemos, né? E o Espírito Santo, quando Ele me deu esse tema, essa frase, o Senhor me mostrava mulheres que já usou até esse termo, depois se tiver você vai testemunhar, falou assim, diante dessas guerras, porque baixar a guarda é ceder como se você estivesse cedendo para o inimigo. E o Espírito Santo me falava que tinha muitas mulheres usando uma frase assim, sabe de uma coisa? Não sei se vocês já ouviram essa expressão, joguei a toalha, tipo assim, sabe, já larguei de mão isso, tipo assim, como se eu tivesse desistido, que cedeu para aquela guerra que veio contra a vida dela, não sei se é no emocional, no físico, no espiritual, por que não? Enfim, e elas têm usado essa frase. Mas o Senhor trouxe você aqui, nesta tarde, para te fortalecer e te encorajar. Porque o momento que você acabou se enfraquecendo, veio esse desejo de jogar a toalha, de jogar tudo para o alto, muitas vezes, né? Pessoas usam essa expressão também, é que muitas vezes você desistiu, e ali com isso, a sua força e a sua coragem também se foi. E toda guerra, queridas, tem o seu propósito, não é verdade? Toda guerra tem o seu propósito. Tem os seus propósitos e seus objetivos também. E nós estamos em uma guerra constante com Satanás. Não é verdade? Com o diabo, é uma guerra constante. E o propósito de Satanás, quantas sabem qual é o propósito de Satanás? Não, vocês sabem, né? Roubar, matar e destruir. Então, não tem essa, de repente, é uma guerra constante que nós vivemos, né? Que é essa guerra com Satanás, com o próprio Satanás. E o propósito dele é sempre para as nossas vidas, nos roubar, matar e destruir. Vocês sabiam que o seu adversário, ele estuda os seus pontos fracos para atacar justamente ali? Vocês sabiam disso? Mas nesta tarde nós seremos fortalecidas e encorajadas no Espírito, amém? Se você de repente foi atacada, foi ferida, foi machucada em alguma área da tua vida e você se encontra enfraquecido, o Senhor irá te fortalecer nesta tarde. Mas se nós fortalecemos esses pontos fracos, Ele não irá nos tentar ali, pois Ele perderá essa batalha, amém? Nós vemos isso, queridas, com o exemplo do povo de Israel. Eu quero contar bem rapidinho para a gente entrar num texto, para a gente entrar numa história da Bíblia. O povo de Israel, a gente vê essa história ali em Juízes 6. O povo de Israel, em que o povo estava escondido e com medo dos seus inimigos, pois se achavam, quê? Fracos. Né? A gente vê um tempo que o povo de Israel, eles estavam ali entregues nas mãos dos midianitas. E eles passaram por 7 anos entregues nas mãos dos midianitas. E ali a palavra de Deus conta que os midianitas, tudo aquilo que o povo de Israel plantava, todos os animais que eles tinham, né, por 7 anos foram isso, eles destruíam tudo o que o povo de Israel tinha. E o povo de Israel passou por um bom tempo, por esses 7 anos, escondidos, com medo, escondidos em cavernas, escondidos nas montanhas, a palavra de Deus fala, nas fortalezas, eles estavam escondidos porque eles tinham medo do povo, dos midianitas, porque os midianitas eram como se fosse Satanás, como adversário deles, né? Mas ali nós vemos, e eles faziam todo esse mal para o povo de Israel, e a gente vê na história, que o povo de Israel foi empobrecendo. Então, aí eu quero chegar na história de um homem de Deus, muito conhecido, eu acredito que vocês conheçam. E eu quero falar que muitas vezes o Senhor
não vai precisar, queridas, para que você vença os seus inimigos, vença aquilo que veio contra a tua vida. Muitas vezes Ele não vai usar uma multidão de pessoas, mas Ele precisa de uma única pessoa. E essa única pessoa que o Senhor nos dá nesta noite, nesta tarde, como exemplo, é nosso irmão Gideão. Quantos conhecem a história de Gideão? Amém? Então, a gente vê aqui na história que Deus precisou, para dar a vitória ao seu povo, de uma única pessoa. E o Senhor ali encoraja e fortalece Gideão. Em Juízes 6:12, a história de Gideão, ela está em Juízes 6, 7, 8, conta ali a história de Gideão. É muito linda essa história. Se você puder estar lendo depois os detalhes dessa história, ela é muito rica, muito linda, traz para nós algo muito bacana, que a gente aprende muito. Então, depois, se você puder estar lendo. E ali em Juízes 6:12 fala assim: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, nós sabemos aqui, deixa eu contar um pouquinho mais da história. Gideão, ele estava também escondido, como todo o povo de Israel. E ele estava ali malhando o trigo no lugar de prensar a uva. E ali o Senhor, esse anjo do Senhor, que eu creio que seja o próprio Deus, apareceu a Gideão e deu esta palavra a ele. Porque Gideão, ele precisava primeiro ser tratado em algumas coisas. Quando a gente lê a história, a gente vê que Gideão, ele precisava ser tratado em 2 pontos muito importantes. E eu creio que o Senhor te trouxe aqui para te tratar também nessas áreas, como o Senhor tratou na vida de Gideão. E a primeira coisa que eu vejo que Deus tratou na vida de Gideão, foi tratando na incapacidade dele. Nós vemos no versículo 15, que Gideão fala assim: eu sou o menor da minha família, a minha família é a mais pequenininha, E ele tinha ali um sentimento, um pensamento de incapacidade, que ele era incapaz. Quando o anjo do Senhor liberou essa palavra para Gideão, falando aqui para ele, então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão não se sentia assim, porque até então eles estavam escondidos, eles estavam com medo dos midianitas, mas o Senhor viu Gideão da forma que Deus, da forma que Deus via ele. E muitas vezes nós nos encontramos assim, tão incapacitadas, tão pequenas, mas o Senhor nesta tarde vai te mostrar quem você é realmente. Amém? Ali o Senhor chegou até Gideão e mostrou: Gideão, você é um homem forte e guerreiro. Amém, queridas? Deus mudou o pensamento de Gideão, que se sentia incapaz. Gideão saiu do lagar entendendo que ele era capaz com Deus. Porque a nossa capacidade, queridas, elas não virão da nossa força, de nós mesmos, mas virá do Senhor, assim como foi na vida de Gideão. Vocês estão me entendendo? Amém? Você sairá daqui nesta tarde, nesta noite, quando nós formos embora, entendendo que Deus está te capacitando, assim como Ele fez com Gideão. Aleluias. O segundo ponto, queridas, que eu vejo Deus tratando Gideão, onde Gideão precisava ser tratado, era do medo. Porque como os outros israelitas, ele também estava escondido, não é verdade? Ele estava escondido, estava com medo. E uma das definições do medo é que todas as vezes que nós sentimos medos, isso nos paralisa. Sentir medo, queridos, nós podemos sentir, porque nós somos humanas, amém? Como eu vou falar igual a Bia falou aqui pela manhã. Não tem ninguém ainda aqui com asa. Tem alguém com asa? Não, Somos humanas, Então temos alguns sentimentos, sim. Mas o que o medo não pode é nos paralisar.
E ali nós vemos o povo de Israel, que eles estavam paralisados. Eles estavam se sentindo incapazes, eles estavam com medos e paralisados. Porque vocês veem que eles estavam escondidos. E o povo de Midian, os midianitas, tomaram conta de tudo. Né? Faziam, vamos dizer assim, o que queriam com o povo de Israel. Mas por quê? Porque o medo paralisou aquele povo. Mas o povo, e Gideão também, no meio de tudo isso, também estava tomado por medo. Mas, como eu acabei de falar, mas o que o Senhor precisa é de uma única pessoa. Amém? O Senhor precisava somente de um homem, onde quando ele falou com aquele homem, ele confiou na palavra, pegou a palavra, obedeceu. Depois nós vamos ver o final da história, senão eu já estou indo lá para o final. Uma das definições do medo, eu já falei, sentir medo até nós podemos sentir, mas o que nós não podemos é paralisar. Sabe aquela expressão que nós falamos? É uma expressão também, eu gosto muito, eu tenho muito isso, né? Fala, eu estou com medo, falo isso até para os meus filhos muitas vezes, tá? Eu estou com medo, vai com medo mesmo. Porque o que você não pode é paralisar, queridas. Né? Porque, gente, quantas vezes eu já paralisei diante do medo? Quantas, gente, pode confessar aqui os seus pecados. Quantas já paralisaram? E é tudo que o diabo quer, nos paralisar. Muitas vezes, sabe, o que nós podemos ter medo, sim. Como eu falei, nós somos humanas. Mas o que nós não podemos parar, sabe, paralisar. E principalmente, queridas, quando são guerras que é o inimigo ali contra você. E tudo que ele quer é te paralisar. E tudo que ele quer é paralisar e tomar a tua força e a tua coragem. Todas aquelas pessoas que estavam escondidas nas cavernas, elas estavam paralisadas, porque estavam morrendo do medo dos seus inimigos. Queridas, nós vemos aqui que Gideão, ele foi tratado por Deus. E eu creio que estes dois pensamentos, esses dois sentimentos, se eu posso dizer assim, serão tratados na nossa vida também nessa tarde. Amém? O Senhor vai tirar todo sentimento de incapacidade. Sabe, eu sou incapaz, eu não consigo. Eu posso dar um testemunho, eu estava até compartilhando um pouquinho com a Bia. Quantos anos eu fiquei presa? Né? Posso dizer que o inimigo me paralisou por medo e me sentir incapaz. Principalmente de estar aqui falando com o público. Quantos anos? Né? Quem está aqui já desde o começo, Bianca. Como eu temia subir, né? No altar, falar em público. Quantas de nós, muitas vezes, temos medo, né? Medo, se sente incapaz. Senhor, eu sou a menorzinha lá da minha casa. Quem sou eu, Senhor? Eu não sei falar, né? Como Moisés, né? Moisés fala, não sei falar, eu gaguejo, Senhor. Eu não sei muitas vezes falar tão bonito quanto tantas pessoas. E muitas vezes o inimigo vai lançando isso, sabe? Nas nossas mentes, nas nossas cabeças. Cada uma na sua área, em alguma situação. E você vai, você cedendo. E muitas vezes Deus te quer, sabe, com força, com coragem, sabe, e falando, não, vai lá, minha filha, vai com medo mesmo, enfrenta isso, né? E quantas vezes eu tive que fazer algumas coisas com medo mesmo, me sentindo muitas vezes incapaz, mas eu vou, Senhor, porque eu estou debaixo da tua palavra. Assim como Gideão, nós já vamos para o final daqui a pouco aqui da história, porque Gideão, ele foi, queridas, vamos agora já para o final da história. Porque Gideão, se nós vemos lá depois no capítulo 8, depois, né, eles foram, tem toda uma história que eu não quero entrar aqui em muitos detalhes, mas ele foi, quando ele recebeu essa palavra ali no lagar, ele recebeu a palavra do Senhor, e ali ele foi tomado, a palavra de Deus fala que ele foi tomado pelo Espírito de Deus, sabe, trazendo força e coragem a ele. E ele saiu, né, chamando homens, tirando outras pessoas que estavam também paralisadas. Vocês me entendem quando eu falo que Deus precisa de uma única pessoa? Porque Ele precisa de você, talvez lá na tua casa, tenha muitas pessoas paralisadas. E você vai chegar lá, cheia da força e da coragem do Senhor, e vai tirar pessoas que estavam paralisadas, que estão paralisadas, através da tua vida. Muitas vezes você pensa, eu queria que estivesse aqui comigo, minha mãe, minha irmã, todo mundo da minha família, para ouvir essa palavra. Não, o Senhor preparou este dia para você. Para você.
E você vai sair daqui e ser usado como Gideão foi. E Gideão, ele foi ali, e ele foi chamando os homens, e Deus ali deu uma direção, deu uma estratégia, que é isso que eu quero chegar nesse ponto, que Deus vai te dar muitas estratégias aqui, neste dia. Com todas as ministrações de manhã, já foi poderoso aqui, Deus deu muitas estratégias para as jovens aqui, né, para elas saírem daqui e se posicionar no mundo lá fora, para ser uma jovem e uma adolescente forte e corajosa. E o Senhor deu uma estratégia para Gideão, e ele foi ali montando os grupos, né, depois Deus falou, não, faz isso, e foi diminuindo o grupo de Israel, dos israelitas, e até então chegaram a ficar com 300 homens. Gideão com 300 homens, e eles foram e ganharam dos midianitas, foram vencedores. Então Deus precisou primeiramente levantar um único homem, encorajar ele, fortalecer, e depois ele foi e levou, sabe, a força do Senhor e a coragem do Senhor para outras pessoas também. Então nesta tarde o Senhor estará fazendo isso com vocês também. O Senhor te trouxe aqui para te fortalecer e te encorajar. Sabe, te fortalecer e te encorajar, para que você leve isso para outras pessoas. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Você pode ficar em pé aí no teu lugar. Mas uma coisa interessante que nós vemos aqui, que Gideão, ele não foi na força dele. Não foi na força, né? Muitas vezes a gente quer ir na nossa força. Ele foi, depois que você lê os versículos, ele foi na força do Senhor. Ele foi na força do Senhor. Ele foi debaixo da estratégia que Deus tinha dado a ele. Então, nesta tarde, queridas, ouça tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Todas as palavras que o Senhor vai liberar. Por isso que eu falei que era só uma introdução. Para que você possa ir, sabe, tirando todo medo, sabe, todo o sentimento de incapacidade. E comece a ouvir todas as estratégias que o Senhor te dará. Que muitas vezes nós mulheres somos boas para criar, né, ideias. Não, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Não, Deus te dará as estratégias diante dessas guerras a qual tem sobre a tua vida. Amém? Ele te dará. Gideão foi ali, mas ele foi direcionado por Deus. Ele foi fazendo tudo, cumprindo, colocando tudo em prática, aquilo que Deus falou para ele fazer. Então este dia o Senhor vai falar muitas coisas ao teu coração. Quantas creem nisso? Ele já começou? Ele já está começando a falar com você? Amém? Então pegue tudo, queridas, pegue tudo. Aqui dentro é muito bom, é muito fácil. Oh, eu recebo, tal. Mas depois é colocar em prática lá fora. Sabe, é nós sairmos daqui, sabe, nos enxergando como o Senhor nos vê, como mulheres fortes e corajosas. Porque hoje aqui você vai ouvir o tempo todo sobre isso. Mas e depois lá fora? Depois e lá fora? Quando vem as guerras, quando vem as lutas, quando vem aquilo tentando te afrontar. Mas se você for na força do Senhor, se você for debaixo das estratégias do Senhor, se você for debaixo de uma palavra do Senhor liberada sobre a tua vida, queridas, pode vir o que for, pode se levantar o que for, você continua marchando, você continua naquilo que o Senhor te deu. Porque você não estará indo na tua força. Na nossa força nós desistimos. Muitas mulheres desistem porque vão na força delas. Mas o Senhor te trouxe aqui para você caminhar na força do Senhor. Na força do Senhor. Como eu falei até de manhã para a Bia, eu falei como ela ministrando, e eu fui, sabe, absorvendo ali tudo que ela ministrava. E eu fui vendo, queridas, cada passo desse tempo de nós estarmos à frente de uma igreja. Cada passo é caminhando realmente debaixo daquilo que Deus libera. Porque se for diante da nossa força, a gente desiste, a gente para.
Para, queridas, não é verdade? Não é verdade, gente? A gente para se não for a força do Senhor sobre as nossas vidas. Mas o que o Senhor fará conosco nesta tarde é mulheres saindo daqui, debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção de Deus, debaixo das estratégias que Deus te dará. Queridas, que Deus vai te dar estratégias nessa tarde, sabe, para a guerra, para situações que muitas vezes você está ali envolvida e não sabe como agir, mas o Senhor te dará estratégias diante dessas guerras a qual você tem enfrentado. Talvez você tenha enfrentado uma enfermidade, falar: pastora, quantos anos eu enfrento, eu luto, é uma guerra, porque eu vivo, lutando contra esta enfermidade. O Senhor te dará estratégia nessa tarde, amém? Para buscar de uma outra forma, não sei, o Senhor vai te dar estratégia. Talvez quantas lutam pelos seus esposos, pela sua família, filhas que muitas vezes lutam para que os seus pais estejam aqui convertidos. O Senhor te dará estratégia diante de todas as guerras, amém? Se você confiar nele, se você caminhar debaixo da palavra dele, ele te dará estratégias, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Fazer olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de uma haste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, profetize de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Aleluias. Feche os teus olhos. Eu quero orar com você. Eu não vou chamar aqui para frente, mas em todas as ministrações que nós teremos aqui durante este dia, que for preciso você vir para frente, venha mesmo, minhas irmãs, que é uma tarde que o Senhor preparou para sermos tratadas, amém? Quantas querem ser tratadas por Deus? Gideão precisou ser tratado por Deus primeiramente, para que ele vencesse os inimigos. Então eu creio que nesta tarde é uma tarde onde o Senhor vai tratar muitas mulheres aqui. E Ele já começou. E Ele já começou, queridas.
Porque eu posso ver aqui, o Espírito Santo me mostra muitas mulheres que baixaram a guarda, que cederam para o inimigo, falando: eu não tenho mais forças, eu não consigo mais, eu estou entregando os pontos, eu estou jogando a toalha, eu não aguento mais. E com isso você desistiu de lutar, você abaixou a guarda, mas o Senhor te trouxe neste dia para te dar injeções, assim, eu posso ver injeções sendo, sabe assim, derramadas sobre a tua vida, de força e de coragem do Senhor, onde você vai se levantar, numa ousadia do Senhor, queridas. Eu vejo muitas mulheres aqui sendo levantadas por Deus, aleluias, levantadas por Deus neste lugar. Muitos vão falar assim: mas como assim que você está diferente? Porque hoje eu caminho na força do meu Deus e na coragem dEle. Porque eu caminho na força e na coragem do meu Deus. Eu não ando por vista, eu não ando por aquilo que está diante de mim, mas eu ando diante daquilo que o meu Deus falou comigo. Aleluias. Gostaria que todas fechassem os olhos. Quantas estão nessa situação que fala assim, diante de uma guerra, você baixou a guarda. Você identifica que você foi tomada por medo, por um sentimento de incapacidade. Levanta aí as tuas mãos. Oh, Senhor. Levante a tua mão bem alto, queridos. Já se apresenta aí para o Senhor, para que o Senhor já comece a te tratar. Oh. O Senhor foi lá de encontro com Gideão lá no lagar. E Ele está vindo aqui hoje de encontro com você, mulher. Oh, e Ele te fala: você é forte guerreira, você é uma mulher guerreira. E ali, queridas, o Espírito de Deus se apoderou de Gideão. E assim o Senhor fará com vocês nesse dia. O Espírito de Deus irá se apoderar da tua vida. Porque nós só caminhamos na força e na coragem do Senhor, debaixo deste poder do Espírito Santo. Aleluia. Levante as tuas mãos, eu quero orar por você. Oh, Senhor, muitas mulheres aqui reconhecem, Senhor, nesta tarde. Elas reconhecem, Senhor, ali como Gideão falou pro anjo do Senhor: eu sou menor. Elas reconhecem, Senhor, que tem sentimentos de incapacidade, que perderam a força diante desta guerra. Senhor, elas estão reconhecendo. Mas eu creio, Espírito de Deus, que já começou uma linda obra. Senhor, o Senhor começou uma linda obra sobre a vida de cada mulher aqui, Senhor. Espírito Santo, trocando a visão delas sobre elas mesmas, Senhor. Que elas vejam como o Senhor as vê, Senhor. Que elas se vejam como o Senhor as vê, como mulheres fortes e guerreiras do Senhor, mulheres fortes e corajosas do Senhor. Espírito Santo, toca em cada coração agora, Senhor. Vai agindo já em cada coração aqui, Pai, que elas possam, Senhor, receber tudo aquilo que ainda será liberado neste dia aqui, Pai, para que elas saiam daqui, Pai, curadas, saradas, transformadas pelo Teu poder, em nome de Jesus. Você que crê nisso, dê um lindo aplauso ao Senhor. Aleluias! Aguarda. Você conhece esse louvor? Sem parar, em tempos de guerra. Falei pra irmã que está do teu lado: não pare não, minha irmã. Libere palavras, seja uma profeta do Senhor. O descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o
a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Dá mais um lindo aplauso ao Senhor.